Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom, então a nossa aula de hoje, a prof vai falar um pouquinho sobre histórias de vida, tá? Que é o nosso projeto que a gente está trabalhando. E nesse projeto a gente está conhecendo as fábulas, né? Então, as fábulas, o que que elas são? Elas nos passam alguns ensinamentos, né? Que ao longo da nossa história, a gente vai aprender, né? E a gente vai cometer alguns erros, e ou não, né? Então, a gente tem que sempre refletir um pouquinho nas nossas atitudes. Então, a prof vai compartilhar aqui com vocês. O nosso projeto, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse projeto. Então, as fábulas, elas nos fazem perceber, né, como agir, né, no nosso dia a dia. Como que a gente tem que agir, né? A gente tem que saber que nem sempre as coisas vão dar certo, mas a gente tem que sempre insistir, né, para que tudo sempre se resolva, dê certo. Nada é fácil. Vocês podem ver, né, que durante a alfabetização a gente erra, acerta, vai, volta, vem, vai, né? Então é isso que eu quero que vocês reflitam um pouquinho, né? Que a gente não pode deixar as coisas para depois, né? Então a prof quer que vocês lembrem sempre do que a prof fala. Agora é o momento de vocês estudarem, tá? Daqui um pouquinho a gente volta para a escola, as coisas vão mudar um pouquinho, né? Nossa rotina. Então eu quero que vocês reflitam um pouquinho e no tempo, né? Vocês tiveram tempo para brincar, tem tempo para brincar, de sobra. Então vai ser 1 hora do teu dia que você vai tirar para você realizar as atividades da escola, tá? Vai ser uma rotina normal. Então vai ser 1 hora com a prof, Camila. Aí depois vocês têm o inglês, tem a educação física. Então a gente sempre tem que, né, não deixar para depois, né? Não pensar no amanhã, no hoje só. Pensar no amanhã, no depois, tá? Nos dias que estão por vir. Então, nós estamos na aula número 32. Hoje é dia 4/6, quinta-feira, tá? E essa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre as nossas histórias, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, através dessas fábulas que a gente está ouvindo, a gente tem alguns ensinamentos que na vida adulta algumas atitudes da gente mudam, né? E a gente faz algumas escolhas, né? Pensando sempre no lado bom. Então a gente pode ver que nas fábulas os animais eles são sempre representados, eles têm as atitudes de humanos, né? Por quê? Para deixar as mensagens mais divertidas, né? E para a gente pensar bem nas atitudes que a gente faz, que a gente toma. Então, o que a prof vai falar? Que a gente, né, durante a nossa história, a gente tem uma linha do tempo, né? Então, vocês estão construindo a linha do tempo de vocês, estão construindo a história de vocês, né? A prof já está bem para frente, né? Então, o que a gente tem que pensar nessa linha do tempo, né? Não magoar ninguém, tá? Agir de forma correta, tá? Que assim a gente vai
para um bom caminho. Às vezes vocês podem conversar com a família de vocês, né, sobre a história de vida dela, do pai, da mãe, do vô, da avó. Eles vão contar um pouquinho da história deles para vocês, que nem tudo é fácil, né? Então a gente tem que batalhar muito para conseguir chegar aonde a gente quer, tá? Então a prof aqui vai, e vocês vão ter, né, a oportunidade também de contar a história de vocês, da família, escolher alguma pessoa que vocês querem entrevistar para saber um pouquinho mais da história de vida deles, né? Ontem a gente viu sobre a história do Esopo, né? Lembram? Então, vocês vão ter a oportunidade de pesquisar e também de contar um pouquinho, tá? Da história de vocês. Então, aqui a prof vai passar... Opa! Aqui. Então, aqui é um momento bem feliz, tá? Essa é a minha história. Claro que antes de tudo isso tem mais história, né? Minha linha do tempo está bem, bem grande. A prof tem 33 anos, tá? E aqui, ó, com 32 anos, a prof Camila se formou, tá? Olha aqui, ó. Aqui é a prof Camila, ó. Lá na minha formatura. Eu estava muito feliz. É um momento muito legal, é muito bom. Né? Vocês já tiveram a formatura do prédio de vocês, tá? Se vocês quiserem mandar fotos para a prof, podem mandar. Que a prof posta aqui pra gente fazer uma live semana que vem bem legal. Aqui é a prof, né? Com a roupa, né? Quando a gente se forma, a gente tem, né, a beca. Então, é bem emocionante, mas é muito bom. Então, a prof realizou o sonho, né, de ser professora, pedagoga, né, que é ensinar vocês, né, que é o que eu estou fazendo agora, ensinando vocês. Então, é isso. É um pouquinho da história da prof. E ontem a gente ouviu sobre a história do Esopo, né, lembram? Quem que lembra o que ele foi, o que ele é, né? Ele é o escritor das fábulas que a gente vai pesquisar, né? Então, só não vale pesquisar as duas fábulas que estão nesse capítulo, tá? Que é do leão e do ratinho e a da cigarra e da formiga. Lembra que a prof falou para vocês, né? Bom, então, quem não tem a apostila, a prof está mostrando aqui para vocês um pedacinho né, dessa página ali do livro. Lá tem para vocês observarem essa capa, que é a capa da Turma da Mônica, né? Que são das fábulas inesquecíveis da Turma da Mônica. Quem escreve esse livro, né, é o Maurício de Souza, tá? Então, percebam aqui, né? São personagens, né, da Turma da Mônica e eles estão vestidos de animais, né? Tem vários animais aqui. Então, o que vocês vão fazer? Observar e na página ali do ladinho, vocês vão responder, tá? Na número 1, o que tá ensinando as fábulas abaixo, ó. Na capa do livro, a Turma da Mônica aparece ensinando as fábulas abaixo. Marque X para escolher uma das fábulas que você gostaria de conhecer. A galinha dos ovos de ouro, a raposa e o corvo, a lebre e a tartaruga, a raposa e a cegonha. Então, ontem a prof explicou para vocês que vocês vão pesquisar algumas fábulas, não é mesmo?
Então, aqui já tem alguns nomes dessas fábulas, tá? Aí vocês escolhem ela aqui ou outras, não precisa ser somente essas, né? São várias, tem várias fábulas. Então vocês vão escolher e vão pesquisar sobre ela, vão fazer um desenho e vão apresentar na próxima live, tá? Que é dia 8 de junho. Fazendo isso, escolhendo a tua fábula, né? E anotando ela aqui, você vai circular na capa do livro os personagens da fábula que você gostaria de conhecer, tá? Então, qual será que é os personagens? Então, vocês vão lá circular. Lembrando que essa é uma resposta de vocês, é pessoal. Então, cada um vai ter uma resposta diferente da outra, tá? Por isso que a gente vai pesquisar. Que cada um tem um gosto, né? Bom, e agora, na página 26, a gente vai realizar a leitura desta fábula bem legal. Eu vou ler com vocês e lembrem-se, quem está com a apostila, segue com o dedinho a leitura da prof, tá? Depois vocês terão que ler também para o adulto que está aí do seu lado, tá? Se não consegue ler, não tem problema, a prof já disse. Acompanhe o adulto, né? Acompanhe a leitura do adulto com o dedinho, vocês dois juntinhos, tá? Para realizar a leitura. Então a prof vai começar a leitura. O leão e o ratinho. Vai ser pausadamente essa leitura, tá, crianças? Para vocês poderem perceber as letras, as palavras, os sons. Eram muitos ratinhos entre as pedras de uma caverna. Uns passavam pelos outros em uma pressa danada. Procuravam comida e aqui e ali. Um ou outro se aventurava em sair de perto do bando para buscar comida em outro lugar daquela selva fechada. Eis que, em uma dessas aventuras, um esperto ratinho escapou da caverna e, na pressa de sair, nem percebeu por onde andava. De repente, foi surpreendido por um forte e corajoso leão que o pendurou entre as garras e ameaçou devorá-lo naquele mesmo instante. Continuação. Suado de medo, molhado de lágrimas, o ratinho implorava ao leão que não o devorasse. Mas o leão continuava firme com sua ideia e ria do sufoco do ratinho. Imagine como é que deve ter sido, né? Ele ameaçava o bichinho, levando-o até as presas, as pressas, em um movimento de afastar e aproximar para avaliar o medo que o coitado sentia. Apavorado, o ratinho gritou: Ouça-me, majestade! Sei que o senhor é o grande rei desta floresta e que, em uma só dentada, é capaz de acabar com minha vida. Mas eu imploro, deixe-me viver. Um dia posso ser-lhe útil e ajudá-lo no que o senhor precisar. Ha, 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 ha! Riu o leão.
como poderá ajudar-me, ó pequena e inútil criatura? Mesmo assim, por reconhecer que sou o maior de todos, desta imensa floresta, e por eu não sentir fome alguma neste momento, darei uma chance a você, mas fuja, pois estarei atento. Dizendo isso, o leão soltou o ratinho entre as folhagens e continuou o seu percurso. Mal deu alguns passos e vupt! O leão caiu em uma armadilha deixada por caçadores. Erguido a poucos centímetros do chão, urrava na tentativa de fugir daquela rede e imaginava que em pouco tempo os caçadores voltariam para apanhá-lo. Diante daquela situação, o ratinho, que ainda estava nas imediações, percebeu tudo e tentava ser ouvido pelo leão. Amigo, ei, amigo leão, olha aqui embaixo. Agora, quem suava era o leão. Ele tinha muito medo também. Medo dos caçadores. Medo de não conseguir sobreviver. Aflito, ouviu aquela vozinha logo ali embaixo. Psiu, psiu. Não urre mais. Faça silêncio. Shhh. Senão, logo os caçadores chegarão e não teremos mais chances. O leão grunhia e dizia baixinho: o que pensas fazer? Desse tamanho e sem força, como poderás ajudar-me? Novamente o ratinho pede ao leão silêncio e calma. Devagarinho, bem de mansinho, vai subindo pelas cordas da rede e vai roendo, roendo, roendo. Ao romperem-se as cordas roídas, surge o espaço necessário para a fuga do leão. Com um sorriso sem jeito, o leão agradece o ratinho e depressa foge para um lugar seguro. Então, crianças, essa foi a fábula do leão e do ratinho. Vocês entenderam qual que é a moral da história? Que ensinamento que ela nos passou, né? Então, eu quero que vocês conversem com o adulto do lado de vocês, que está te ajudando, e vocês conversem sobre, né, esse ensinamento que a fábula quis nos passar. Então, o que a gente aprendeu? O que será que essa fábula quis nos passar de ensinamento? Né? Pense um pouquinho aí e fale com a pessoa, pare o vídeo e fale com a pessoa que está ali do teu lado, né? Então, a prof vai falar um pouquinho, né, sobre esse ensinamento, né? Que se a gente fazer coisas boas acontecerão com a gente, né? Se a gente ajudar um amigo, esse amigo vai nos retribuir, né, com a ajuda também. Então, ações que a gente faz no dia a dia geram ações para nós também, né? Ações boas. Então, quero que vocês pensem aí e falem para... Vejam se vocês pensaram mais ou menos igual a prof, tá? Mesmo eu sendo grande, né?
eu tenho um coração bom. Então, às vezes, né, a gente tem que pensar nisso também, né? Eu tenho um coração bom. Vamos continuar lá, então. Então, aqui, vamos ver o que... Agora nós temos mais uma atividade. Nós temos a atividade ali na questão número 1, seria para a gente conversar com os colegas, mas então a prof deu a oportunidade de vocês conversarem com o adulto que está aí do seu lado. Então, o que vocês vão fazer na número 1? O que você aprendeu com essa história? Tá, então, converse com o adulto que está aí do seu lado a moral dessa fábula. Aí, em seguida, você vai marcar um X na opção mais adequada. O que será que aconteceu? Vamos ler a primeira opção. Quem tenta parecer maior do que é, pode se dar mal. Uma boa ação gera uma outra boa ação. As más companhias são perda de tempo. Será que realmente é isso? Né? Então, será que eu posso, aqui nessa primeira questão, eu sou maior e eu tento me parecer maior só para fazer o mal? Será que é isso? E será que se eu fizer uma coisa boa, né, uma boa ação, gera uma outra boa ação? Né? Então a gente tem que pensar. E aqui, ó, as más companhias são perda de tempo? Né? Vamos refletir um pouquinho. Então, vocês vão assinalar qual dessas vocês acham certo. Depois, tá? Considere o ensinamento da fábula, o leão e o ratinho, e desenhe como a formiga da fábula, a cigarra e a formiga, deveria ter agido quando a cigarra lhe pediu abrigo, né? Então, a cigarra foi lá, ela estava se divertindo muito, tá? Estava cantando um som bom, um som gostoso, divertido, enquanto as formigas trabalhavam, né? Então, vamos levar isso como a cigarra quis trazer um pouquinho de diversão enquanto as formigas trabalhavam. E as formigas fecharam a porta para essa cigarra, né? Será que de repente a cigarra não pensou que se ela tocasse uma música divertida, as formigas iriam, como é que a prof pode dizer, se divertir também? Ou será que a cigarra estava fazendo uma boa ação, né? Tocando uma música divertida? Qual será que foi o pensamento dela, né? Em ficar tocando, tocando, tocando. Lembram qual que era o pensamento da cigarra? Que ela pensou só no hoje, né? E esqueceu do depois, do amanhã. E a formiga? Será que ela fez uma boa ação fechando a porta? Bom, aí depois vocês vão desenhar, né? Como que é uma atitude, né? Então, aqui é essa atividade para vocês fazerem. Aí, essa é da apostila. Então, aqui para relembrar um pouquinho, ao estudar e escrever as palavras, vocês viram palavras com as letras F e V, né? A gente fez formar as palavras lá, lembram? Então, teve várias palavrinhas, né? Mas as que teve destaque é fábula, valente, formiga, vela, né? Lembram que a prof falou sobre o som inicial e o som final, tá? Sempre lembrem disso, do som das letrinhas. A letra C
também apareceu como nas palavras cavalo, cigarra, corvo, cegonha. A prof explicou para vocês, né, o som do C acompanhado do A, do O e do U. E também acompanhados das vogais I e E. Lembram? Que elas mudam o som, tá? Então é isso. Bom, vocês têm atividades extras, tá? Que é no livro Leitura e Escrita. A prof vai mostrar lá para vocês. Aqui. Então, vocês têm aqui, no capítulo 6, né? É o livro de leitura e escrita. Para quem não tem, a prof, vocês podem parar o videozinho, né? Para vocês lerem ali o que tá escrito, tá? E daí vocês podem responder em uma folha, assim como a atividade da apostila também, tá? Então, leia novamente os versos do poema Eita Esopo Sabido, tá? Vocês vão ler, né? E vão responder. Nas fábulas de Esopo, tem formiga atarefada, que trabalha sem parar, enquanto a cigarra folgada passa o tempo a cantar. Então, aqui na letrinha A, circule no poema as palavras que começam com a letra F. Então, a gente relembrou um pouquinho das letrinhas, né? Das palavras com a letra F. E ali vocês vão circular, tá? As palavrinhas com a letra F. Na letrinha B, aqui, vocês vão copiar as palavras que começam com a letra C, tá? Então, vocês vão copiar aqui desse trecho as palavrinhas com a letra C, tá? Na 2 aqui. Organizem as sílabas e escreva os nomes de animais. Então, está tudo bagunçado aqui, tá? Muito bagunçado. Então, a gente vai colocar em ordem, tá? E aqui são animais, nome de animais. O que vocês vão fazer? Vocês vão formar o nome do animal das letrinhas bagunçadas, tá? Aqui, ó, nessa primeira, a prof vai dar a resposta, tá? Só para vocês saberem. K, nós temos a sílaba K e a sílaba Fó. Que será que nome de animal que tem assim, que tem essas duas sílabas? Então, se eu inverter aqui e colocar o Fó, K, eu vou ter o nome do animal foca, né? Então, fica ali para vocês fazerem os outros, tá? Na página número 6, aqui no exercício 3, escreva o nome do que aparece na imagem. Então, são todas as palavrinhas que vocês aprenderam ao longo, né, das nossas aulas, tá? Então, o que é aqui? Uma vela, uma caverna, cavalo, árvore, avião, violão, né? Em todos os nomes aparece a letra V, tá? Na número 4, utilize as palavras dos quadros para completar as frases. Então, aqui, na letrinha A, então nós temos valente, frio, fuga. Tá? Então, nós temos 3 palavrinhas e essas 3 palavrinhas fazem parte das frases abaixo aqui, tá? Na letra A, nós temos uma frase. No inverno, a cigarra sentiu... O que ela sentiu?
no inverno. Então, vocês vão completar com a palavrinha, uma dessas palavrinhas que está aqui. Na letrinha B, o leão parecia... O que será que ele parecia? Né? Então, vamos completar com uma dessas palavrinhas que estão aqui na frase. O ratinho ajudou na do leão. O que o ratinho ajudou? Então, tem aqui uma das palavrinhas que completa a frase aqui. Na atividade número 5, escreva as palavras juntando as partes, depois leia as palavras formadas. Então, aqui, ó, nós temos a sílaba C e aqui nós temos a palavrinha bola e noura. Então, se eu juntar aqui, ó, o C com o bola, vai formar qual palavra? Vou dar uma dica, né? Vou falar a resposta. Cebola. Então, eu vou escrever cebola aqui nesse quadrado. E aqui, que palavrinha que vai formar? Tenho a sílaba C, juntando com noura, vai dar? Agora é com vocês. Aqui nós temos a sílaba K, né? Lembram que o C acompanhado de E e I, ele faz o som de S, né? E o C acompanhado de A, O e U, ele faz K, né? Aqui que dá uma coceirinha na garganta. Então, aqui eu tenho a sílaba K, daí aqui eu tenho um ramujo. Que palavrinha que vai formar? E aqui, sílaba K, e eu tenho leão. Aqui nós temos aqui, ó, boné. Então, depois nós vamos ter a sílaba co. Vamos ver qual que palavrinha que vai formar aqui. E aqui a gente tem a sílaba bi, tem que juntar com o co, né? Então, vai formar outra palavrinha. Nós temos a sílaba si. Aí nós temos aqui, nema. Formou qual palavrinha? Aqui, ó, si, da, de. Formou outra palavrinha. Nós temos a sílaba fa. Aqui nós temos a sílaba C. E aqui nós temos do e a sílaba C. Então, formou outras palavrinhas. Crianças, a prof. Camila passou até a página 7. Se vocês conseguirem fazer a cruzadinha aqui, que é bem legal, também vai ter essa cruzadinha para vocês fazerem. Ó, complete a cruzadinha com as palavras indicadas pelas imagens. Então, aqui eu tenho celular. Eu tenho uma palavrinha já formada aqui. A partir dessa palavrinha, a gente pode responder aqui ó, outras, ó, né? Então, a partir dos desenhos, vocês vão escrever aqui, completar a cruzadinha. Aqui, então, é faca. Aqui a prof não tá conseguindo entender. Deixa eu ver se a prof consegue. Opa. Passou lá pra frente. Não consigo ver o que é. Tá, mas daí, lá, né? Violino, coruja, luva, vaca, né? Então, vocês vão responder essa cruzadinha. Na letrinha número 7, no número 7, separe com um tracinho as palavras dos versos do poema. Então, aqui vocês viram que está escrito tudo junto. Vocês vão separar as palavrinhas, tá? Como que vocês podem separar essas palavrinhas, né? Eu tenho uma dica bem legal para vocês. Então, à medida que vocês vão lendo, ou o adulto vai lendo para vocês podem bater palminhas. Cada palavra vai bater uma palminha. Então, tem formiga atarefada, né? Tem formiga atarefada.
Então, eu sei que ali tem 3 palavrinhas, né? Tá? E assim por diante, ó. Que trabalha sem parar, enquanto a cigarra folgada passa o tempo a cantar, tá? Vocês vão ter que separar ali, então, as palavrinhas. É bem legal, vocês podem bater as palminhas, não fiquem com vergonha, porque é bem legal. Então, essas são as atividades. Vocês também têm... A prof esqueceu de compartilhar aqui. Vocês também têm outras ali para fazer, para assistir o vídeo. E tem também A prof agora tem um livro para vocês realizarem a leitura, tá? Então, realizem a leitura. Aí, depois, com calma, vocês fazem as outras aulas, tá? Então, um beijo para vocês. E estudem bastante. Realizem as atividades com calma, não precisam ter pressa, tá? Ó, beijo para vocês.